Beleza, gente, uma ótima tarde. Estamos começando aí o Estúdio Notícias, informações, entrevistas. E hoje a minha convidada é a Flávia Rosa Tiburcio. Está aqui ao vivo comigo, vai bater aquele papo descontraído, uma conversa entre amigos, falando sobre saúde, né? Falando sobre imunização. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada, Danilo. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui de novo, né? Com você a primeira vez, com o Fernando, uma vez presencial e várias vezes por telefone. É um prazer imenso. Tá certo, eu quero deixar você bem à vontade para a gente bater um papo descontraído e você falar sobre um assunto de extrema importância para os moradores da Terra da Mãe de Deus. Falar sobre vacinação e imunização, né? Que é um assunto que gira em torno de diversas fases de vacinação no nosso município. E eu quero você bem à vontade. Tá certo. Muito obrigada, né? Mais uma vez. Então, vamos tirar dúvidas, né? O que vocês tiverem, quiser perguntar, a gente está à disposição. Né? Vamos falar do Covid, primeiramente, que a gente está numa campanha, a maior que já existiu, né, nacional e até mundial, né? Estamos passando por uma pandemia. A vacinação do Covid está sendo feita desde 20 de janeiro de 2021. Foram várias etapas, né? E hoje, nessa última semana, a gente está com uma mais nova etapa, que é a vacinação de crianças de 3 a 4 anos, que até então tinha sido parada a vacinação nos 5 anos. Eles fizeram estudos e liberaram a vacina para crianças de 3 e 4 anos. Essa vacina está sendo ofertada no PSF Tiradentes. Eu sempre respondo muitas perguntas das pessoas, né? A população em geral pergunta, é só no PSF Tiradentes? É popularmente chamado Tiradentes, mas é Palmeira Araújo Costa? Sim. O porquê que a vacina do Covid ela é feita centralizada em uma única unidade? Porque antes de se iniciar a vacinação dos menores de 11 anos, foi feita uma capacitação com a equipe, né, um treinamento para abordagem e após a vacinação, essas crianças permanecem na unidade por 20 minutos em observação. Isso veio na nota técnica do Ministério. Então, como a cidade não é uma cidade tão grande e a gente teria que, na época, não fazer vacina em adultos também na mesma sala, hoje em dia já não tem essa necessidade, porque a vacina que está sendo usada nessa faixa etária é a Coronavac, que é usada também em adultos, mas a gente trabalhou com a Pfizer pediátrica também, então eles pediram que fosse feito separado. Então, por isso, de ser somente na unidade do Tiradentes, né? Lá essa vacinação é feita de segunda a sexta, com horário estendido na segunda, começa às 8 da manhã até às 10, das 13 na segunda até às 17h30. E de terça a sexta, à tarde é das 13 às 16. A gente diminui um pouquinho o horário, porque uma informação também que às vezes muitas pessoas não sabem. A sala de vacina, ela é fechada meia hora antes do final do expediente. Por quê? Porque as vacinas, a gente usa uma caixa térmica que contém um imunobiológico que você trabalha no decorrer do dia. Ele é voltado para uma câmara fria, essa câmara fria é resetada a temperatura e tem que ser observada por 30 minutos antes da sala ser fechada. Então, por que da sala de vacina sempre fechar antes da unidade? Esse é o motivo. E da criança também a gente pede para os pais até 10 horas e até às 16, porque também tem que permanecer na unidade um tempo maior. Tá? Flávia, agora uma coisa interessante, né, que eu quero perguntar para você. Muita gente pensa que a pandemia passou, né? E nós sabemos que não, né? Não. E eu quero que você explique detalhe aí para a população do Tupaciguara ficar bem atenta. Isso. Então, a gente está tendo, assim, avanços, né? A gente passou por uma onda grande há pouco tempo, né? Assim que começou a ser tomadas. Isso era esperado, né? Por todos os estudos, que sabia que quando a população retirasse as máscaras, voltassem às festas, voltassem às atividades, o contato, essa onda iria aumentar. Mas o que acontece agora? A gente tem uma população mais protegida. Por quê?
porque veio a vacina, né? A gente está vacinando desde janeiro, como eu falei. A população, uma boa parte da população está vacinada, e tem o que a gente fala de imunização de rebanho, que é um pegar e produzir anticorpos, o outro teve contato e assim sucessivamente. Então, assim, a pandemia não acabou, é vírus sofre mutação, podem vir novos, porque de 2019 para cá, quando ela apareceu lá na China, já teve várias outras cepas, né? Já teve várias outras nomenclaturas que foram dadas e podem aparecer e vão aparecer mais. Como a gente estava conversando antes da gente entrar no ar, né? As pessoas sempre falam assim, eu não vou tomar essa vacina que o povo fez às pressas. E eu até te expliquei que a vacina do Covid, ela é estudada desde o ano 2000. Porque o Covid já existia. Esse Covid que veio de forma contagiosa, grave, né? É um novo coronavírus. Por isso que eles deram esse nome, novo coronavírus. Se a gente olhar a vacina dos pets da gente, lá tá falando que o cachorro é vacinado de Covid há muito mais tempo. Então, assim, era um tipo de Covid. O que eles tiveram que fazer foi adequar aos vírus que sofreram mutações. E isso vai acontecer, a gente não sabe ainda, são estudos que são feitos. Eles fazem estudo em grupos, abaixou a imunidade daí 5 meses, eles lançam uma outra dose. Não abaixou, pode ser que ela seja anual, pode ser que ela seja de 10 em 10 anos, tudo ainda é muito novo para se saber. Mas, por enquanto, a gente tem 4ª dose acima de 40 anos, que é o que o nosso município está hoje, porque a gente segue a norma de estados. A gente já sabendo que vai vir a 4ª dose até 30 anos breve, que já tem estados que iniciaram. Mas a nota sai do Ministério e o estado organiza conforme o estoque, conforme a sua necessidade. Então, a gente aguarda essa nota do estado para breve, provavelmente, abaixar para 30 anos. Então, a gente sabe, assim, que ainda não dá para falar que ela vai ser anual, como a influenza, que ela vai ser de 6 em 6 meses, tudo ainda é muito novo. A gente sabe que quando lança a próxima dose e fala que tal população tem que ser vacinada, é porque foram feitos estudos e mostrou que a imunidade naquela população caiu. Agora, uma coisa interessante que a gente vê aí nas TVs, né, nos canais de TVs pelo Brasil e pelo mundo, que está vindo aí uma nova onda que já está no Reino Unido, na França e na Alemanha, né? E a expectativa em termos de combate a essa nova onda, como que está Tupaciguara, como está o Brasil para receber essa pancada? Então, como eu te disse, assim, a minha parte, né, é mais a imunização. A gente sabe, né, que eles vão fazendo teste, vão aumentando o número de doses, falando que quem tomou a vacina da marca tal, talvez tenha que tomar agora a marca tal, né, dessa forma. Mas, assim, o Brasil, o mundo em geral, desde o início da pandemia, eles vêm vivendo um dia após o outro, porque cada dia é uma coisa nova, é uma mutação nova. Então, eles têm que estar sempre em alerta, porque não acabou e a qualquer momento a gente pode ter uma recidência de casos, né? Essa mistura aí de vacinas que eles estão fazendo, tipo um rodízio, né? Para vacinar, porque uma vacina que foi feita, a Janssen, no caso, se é para algum motivo a mais, para proteger, como que é essa situação? Então, não, o que eles fazem, Danilo, são estudos. Inicialmente, a Janssen veio para a gente como uma vacina de dose única, mas em fase de teste. Todos nós que estávamos aplicando a vacina sabíamos que aquilo ali podia mudar, e mudou, né? Como de fato, no início, quem tomava Janssen não tomava o reforço. Não tomava a 2ª dose, não tomava o reforço. De repente já veio um reforço, não é considerado 2ª dose, mas veio o reforço. E agora nas últimas notas, quem tomou Janssen vai igualar o número de doses de quem tomou uma vacina comum. Quem tem 40 anos hoje, se tomou Janssen, por exemplo, como primeira dose, ele tomou o primeiro reforço, ele tomou o 2º reforço e teve um terceiro reforço atrasado para 4 meses após a 2ª. Quem tem menos de 40 anos, ele tomou a primeira dose, caiu já para o primeiro reforço e vai tomar o 2º reforço. Ele vai ter 3 doses como todo mundo. Então, assim, é tudo muito novo.
Antes, a Pfizer, ele só poderia fazer Pfizer em gestantes puérperas, hoje a gente pode usar a Coronavac. Antes só poderia fazer Pfizer em adolescentes, hoje já pode Coronavac. Então, assim, isso vai muito do que os cientistas fazem, os estudos e comprovam, tá? Então, é difícil falar, que ainda é meio incerto. É uma coisa que a preocupação do mundo, né, em termos da Covid-19, SARS-CoV-2, né, como é tratada no início da vacinação, né, no início da pandemia, que veio milhares de brasileiros, milhares de pessoas pelo mundo que veio a falecer, né? Sim. Foi uma pancada mundial essa vacinação, pegou todo mundo de surpresa. Sim. Eu digo assim, calça curta, né? A pandemia, né, assim, no início, lá no início, quando eles falavam que na China, né, tava com um surto de pneumonias até se descobrir, e daí para isso virar mundial foram 3 meses, de dezembro, quando foi março, tava tudo fechado, lockdown, e assim, pegou todo, ninguém, eu acho que quem, né, como se diz, nas idades que tem, nem os mais velhos vividos hoje em dia, nunca tinham passado por um período assim. Eles falam que teve a antiga gripe espanhola, que também foi uma pandemia e tal, mas assim, ninguém esperava, ninguém acreditava que isso ia tomar uma proporção tão grande. E assim, a gente vai ficando cada vez mais em alerta, porque novas coisas vão surgindo, igual a gente estava conversando agora há pouco, já tem um alerta aí para a varíola do macaco, que saiu um fake news que teve um óbito em Uberlândia e foi comprovado que não é em Uberlândia, é Belo Horizonte, mas já está no estado, já teve um óbito no estado, já é preocupante, já está ficando próximo, né? Então, assim, pegou todo mundo de calça na mão, vamos falar a verdade. Agora, uma coisa interessante que a gente leva ao conhecimento do público, né, do pessoal do Tupaciguara, porque você não tem que parar de preocupar, não. A preocupação é total, porque quanto mais você preocupa, você mais se protege. Né? Você antecipa ao caso que está vindo preocupar. Muita gente citou na época que começou, não vou preocupar com isso não, é uma gripezinha, né? Até o nosso presidente falou isso, né? Aí o que acontece? Chega na pancada, acontece na cidade do Tupaciguara morrer quantas pessoas? Mais de 100, né? A gente tem mais de 100 óbitos, assim, eu não sei a conta exata, mas mais de 100. A gente, igual eu conversei com você agora há pouco, a gente teve antes, né, em 2009, a epidemia de H1N1, que não chegou a ser pandemia, porque logo a vacina já estava em mãos, porque ela foi incluída na vacinação sazonal da gripe de todo ano, né, que antes era aplicada só nos vozinhos e hoje tem uma ampla, né, oferta, e conseguiram combater. Não que ela não esteja aí, ela ainda existe, ela ainda causa óbito, ela ainda deixa pessoas graves, mas tem a vacina que provou a eficácia, né? É outra campanha que a gente passou, né, de março agora, passou, que eu falo, porque ela vem destinada para grupos distintos, né, idosos, trabalhadores de saúde, crianças, gestantes, adolescentes e tal. Depois, de junho agora para frente, a gente já abriu esse leque todo ano, no final dessas campanhas que são divididas por faixa etária, o governo já abre, né, para toda a população em geral, acima de 6 meses. A gente ainda tem um bom estoque dessa vacina, né, e a procura não é tão grande, né, então assim, a população acaba que banaliza um pouco, elas só dão ideias quando já começa a aparecer óbito, começa a aparecer gente grave. Então, assim, eu quero deixar meu recado aqui, que a vacina da influenza está sendo ofertada para qualquer pessoa acima de 6 meses de idade. Eu tomei ano passado em outubro, novembro. Não importa. A cepa 2021 deixou de ser aplicada em março desse ano. Então, se você tomou antes de março, você tem que tomar de novo, mesmo que não tenha um ano. Flavinha, agora uma coisa interessante que eu quero perguntar para você é o seguinte, sobre o número de vacinados aqui em Tupaciguara, né? Sim. Primeira dose, a gente tem em torno de 23 mil pessoas vacinadas, né? Isso eu estou falando da nossa população adulta, né? Acima de 11 anos. Abaixo de 11 anos, a gente tem um outro cálculo que é mais de 1.500, né? Agora vai dando uma aumentadinha, porque abriu uma nova faixa etária essa semana. Segunda dose está
são bem poucos faltantes de segunda dose, não chega a ser 100%. Alguns deixaram de tomar ou tomaram fora do município. Por quê? O que acontece? Quando ela saiu, ela foi muito restrita. Você só tomava no local que você morava, ou se você fosse um trabalhador de saúde, por exemplo, que trabalhava aqui, você poderia tomar no município que trabalha. Após um tempo, eles abriram um leque. A segunda dose, terceira, quarta, você pode tomar aonde você estiver. Às vezes a pessoa sai daqui, vai em Uberlândia, eles estão ofertando em algum drive-thru, ou vai em outro município, então tem essa, teve essa liberação. Mas está quase igual. O que me preocupa é quando a gente desce para a dose de reforço. Porque o reforço ele já é ofertado para essa população acima de 12 anos, já tem algum tempo, já dava para todo mundo ter se vacinado e a gente tem um déficit de quase 10 mil doses. A gente, quase 23 mil primeira dose, 22 mil e alguma coisa segunda dose e 13 mil doses de reforço. Então, assim, 10 mil pessoas ainda não procuraram a dose de reforço 1. E cai mais ainda quando você vai para o reforço 2. Que a gente deve estar com menos de 5 mil doses aplicadas. Então, o pessoal tem que preocupar, procurar a unidade de saúde e tomar a vacina. É importante, gente. A gente percebe muito, Danilo, que aumenta muito o número de procuras quando os casos aumentam. Aí o pessoal corre e se vacina. Então, assim, o ideal é que faça a vacinação antes para evitar esse aumento de casos. Né? Para evitar que aumente esses casos. Pode acontecer, mas se você tiver vacinado, a gente já observou, os casos mais graves que a gente teve, a maioria das pessoas não estavam com esquema completo de vacinação. Então, diminui muito a chance de você ficar grave. Não é que vai zerar a chance de você contaminar. Não, não é isso. Nenhuma vacina tem esse intuito de 100%. Mas ele vai diminuir muito a chance de você se contaminar e mais ainda de você ficar grave, precisar de uma internação, de uma intubação ou de vir a óbito. A preocupação maior é abster, né? Como se diz, proteger o organismo. Sim. E como você disse aqui, não é impossível você vir pegar Covid, não. Porque foi vacinado. Mas a chance de você ficar grave diminui muito. Pode acontecer de uma pessoa com esquema completo ficar grave ou vir a óbito? Sim. Cada organismo é de uma forma e às vezes as pessoas têm algum problema de saúde grave, não sabem ou descobrem já com o Covid contaminado. Então vai depender muito do organismo da pessoa. Tá certo. Eu pergunto para você qual a faixa etária que mais se absteve de vacinar até o momento? Os mais jovens. Na faixa de 18 a 30 anos a abstenção é maior. Tá certo. E fala pra gente assim também, a vacinação para criança, o imunizante, está sendo usado qual? Que é o mais recente? A gente, para crianças abaixo de 11 anos de idade, a gente usa a Pfizer pediátrica e a Coronavac. Né? E os adolescentes de 12 a menor de 18 é a Pfizer adulta e a Coronavac. Certo, agora mais frequência aí nessa campanha, né? O pessoal tem que preocupar, tem que ir aos postos fazer a vacinação. Você que ainda não vacinou a segunda dose, a terceira dose, a quarta dose, eu estou tranquilo, por enquanto, né? Se tiver a quinta, eu tomo. Sim, eu também. Né? Outra coisa, o pessoal me pergunta muito, Danilo, já liberou a quarta dose para professores ou para caminhoneiros? Não, olha, a quarta dose, ela foi liberada para escala de profissional somente para trabalhador de saúde. O restante da população vai descer por idade, né? Então, hoje a gente está até 40 anos na quarta dose, se preparando para descer até 30, aguardando nota técnica. Alguma pessoa que tem algum tipo de doença, diabetes, né, algum outro tipo de doença que precisa, né, tem prioridade, né, para vacinação? Então, a quarta dose, ela não elencou o público, ela elencou idades. Né? Então, se a pessoa, eles vão descer por idade. Então, porque tem esse pessoal que você está me falando, a gente chama de comorbidade. E isso foi usado na primeira etapa da vacina, foi ser elencado por grupo e que hoje desce por idade, não por grupo. Tá certo, vamos dar um intervalo aqui, já a gente volta com a Flavinha falando
sobre imunização e vai pintar aí diversos assuntos sobre campanhas de vacinação. Você tem que ficar ligado, não só de Covid, entre outras doenças, né, que a gente deve preocupar, porque muita gente parou de preocupar com outros tipos de doenças no período da pandemia. E a gente tem que voltar a preocupar novamente, que tem diversos assuntos de interesse de você, dona de casa, você, amigo trabalhador, prestar atenção aqui na programação do Estúdio 98. Já já a gente volta, segura aí, hein? Porque aqui na cidade você em primeiro lugar. Volta aqui na programação da 98,3, falando sério com a população, é o Estúdio 98, onde você fica informado sobre diversos assuntos. Assuntos que interessam a você, minha amiga dona de casa, você, meu amigo trabalhador. Diariamente nós temos aí o programa Rodeio, né, das 17 às 21. No final de semana, você também fica ligado comigo da 1 da tarde até às 18 horas aqui no programa Estúdio 98. E na sequência, no domingo, também temos aí o Talentos da Terra comigo e o J. Carlos, trazendo o melhor da moda sertaneja. Para quem gosta de música de qualidade, é só ficar ligado com o amigão. Estamos de volta. E vamos falar de assunto agora, mudando um pouco o assunto Covid, nós vamos chegar agora na influenza. A gente falou um pouquinho, né, mas vamos reforçar. Né, a gente teve a campanha anual, né, que normalmente ela pega no período do outono para o inverno. Né, a gente ainda continua ofertando a vacina, como eu disse, para toda a população maior de 6 meses. E foi uma das coberturas mais baixas no país todo. Então, assim, as pessoas deixaram de procurar a influenza, de se preocupar. E sempre as pessoas comentam, né, Danilo? Mas eu me vacinei, por que eu gripei? Gente, são milhões de vírus de gripe, né? A influenza, a vacina, ela protege os três vírus mais graves que circularam no ano anterior, que levou a óbito. E normalmente é a influenza tipo B, H1N1, H3N2. Né? Então, assim, a gente tem a vacina, graças a Deus a gente conseguiu, assim, cumprir a meta municipal, que é 90%, mas o regional em si não conseguiu, a meta foi a mais baixa dos últimos 10 anos. Então, a gente faz um alerta, o risco de reintrodução da H1N1, para a população procurar se vacinar, mesmo que vacinou mais para o final do ano passado, a cepa da vacina mudou, o vírus mudou. Então, quem vacinou ainda antes de março desse ano, após março, 30 dias já pode procurar para fazer a nova dose. Flavinha, tem a mutação, né? Tem a mutação. É igual o caso da Covid, também tem a mutação do vírus da influenza. Isso, síndrome respiratória aguda grave, que é o nome dessas doenças, como Covid, H1N1, H3N2, que são as que levam a óbito, intubação, eles são vírus, como vírus de gripe, e sofrem mutação. Então, todo ano é mudada a vacina da influenza, não é a mesma vacina. O pessoal deve se preocupar sim, gente, porque o negócio é seguinte, se você pensa que você está brincando no seu dia a dia, não é um parquinho de diversões. Isso. Você tem que preocupar com a sua saúde, que através da sua saúde você protege seu filho, protege sua esposa, mãe, pai, tio, familiares ou amigos. Né? É o que a gente fala de imunização por rebanho, né? O que é muito preocupante, a gente fala muito assim nas reuniões de vacina, a gente vê o retrocesso, porque a gente vive numa população que não conheceu as formas graves do sarampo, né, as formas graves da varíola, da poliomielite, e isso tudo infelizmente está voltando. Né? A gente teve o Brasil perdeu o título de erradicação do sarampo nos últimos anos, que a gente teve a migração dos venezuelos, que não eram vacinados, trouxeram o vírus, pegou um bolsão de população não vacinada e pum, se espalhou o sarampo novamente. A gente teve várias campanhas, inclusive encerramos uma agora, o mês passado, para crianças e trabalhadores de saúde, mas a vacina do sarampo ela é uma vacina do calendário nacional. Né? Toda pessoa tem que ter 2 doses de tríplice viral até 30 anos e acima de 30 pelo menos uma. Então, agora eu pergunto para você, Flavinha, muita gente se preocupou justamente com a Covid e agora esqueceu sarampo, rubéola,
também Todas as todas as outras vacinas que precisavam ser tomadas, eles falam, não precisa disso, mas não, só cuidar da Covid-19. As pessoas, eles falam assim que a gente está tendo quando eu falo a gente, não é a nível de município, eu estou falando a nível nacional, porque o país, ele tem, se não o maior calendário nacional de imunização, é um dos maiores. Sabe, são ofertadas muitas vacinas que fora do Brasil não são ofertadas, e são vacinas, Danilo, que na maioria das suas vezes é só ela para impedir, que às vezes vai complicar tanto o quadro da pessoa que vai a óbito. O caso da febre amarela, por exemplo, 99% dos casos de febre amarela a pessoa vai a óbito ou a transplante de fígado. E a gente tem a vacina disponível na rede pública. E assim são inúmeras. E, infelizmente, com essa falta de procura, a reintrodução desses vírus, dessas doenças, estão voltando. São várias doenças, né? Malária. Isso, a malária em si, o Brasil não tem vacina, né? A gente tem dessas arboviroses que a gente fala, que é dengue, malária, febre amarela, a gente tem a da febre amarela. A da dengue, ela tem na rede particular, mas ela não foi uma vacina 100% aprovada, ela tem um quesito para pessoas se tomar, por isso que ela não está disponível na rede pública ainda. Eles ainda não acharam a forma correta. Né? Tem um pessoal perguntando aqui, é a Rosângela, né? Rosa Ângela. Tá aí. Danilo, faça uma pergunta para ela, por favor. Se crianças que estiver tossindo pode vir a tomar a vacina? Então, o que acontece? Se essa tosse for uma tosse que está persistindo há tempo, se for uma tosse alérgica, não tiver uma ocasional que a gente fala que a pessoa vai entrar em um quadro de infecção, vai ter febre, não é contraindicado. Agora, se é uma coisa recente, que começou agora, a gente não sabe se vai evoluir para uma infecção de garganta ou até mesmo Covid, é bom observar e aguardar um pouco. A contraindicação para vacina, para qualquer vacina, é que a criança esteja com febre ou com alguma doença infecto-contagiosa, uma diarreia, algum quadro mais grave. A tosse em si não é contraindicação, mas eu sempre oriento para observar qual o tipo dessa tosse, se não vai evoluir para alguma infecção de garganta, alguma coisa nesse sentido. Pessoal, liga, participa com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 996330983. Se você quer fazer alguma pergunta, pode mandar a sua pergunta, porque nós estamos aqui para responder você, né? Tá aqui a Elizabeth. Eu tomei a vacina da febre. Deve ser amarela, né? A febre amarela, coloquei febre Stella, né? Em 2000. Tenho que tomar de novo? Mudou um pouco o calendário. Antes era de 10 em 10 anos, depois de 10 em 10 anos só 2 doses. Hoje ela é considerada o seguinte: se você tomou uma dose acima dos 5 anos de idade, você não precisa de reforço. Agora, se você tomou antes dos 5 anos, tem que ter um reforço. Então, provavelmente, se ela tomou em 2000, mas ela já tinha mais de 5 anos, não tem necessidade. Agora, Flavinha, tem também a curiosidade da população sobre um assunto que eu frisei aqui, que é a doença que dá muito pelo lado nordeste, né? Que é a Chagas. Doença de Chagas. Doença de Chagas, né? Que é picado pelo barbeiro. Também tem algum tipo de vacinação para essa doença? Não. No calendário público a gente não tem. Se tiver alguma coisa em particular. Até onde eu sei, não tem. Então, tudo bem. A gente pergunta para você também sobre a campanha de multivacinação. Sim, olha, é um assunto muito importante, né? A campanha de multivacinação, ela ocorre todos os anos. E antigamente a gente tinha a campanha, todo mundo já associava essa campanha à campanha do Zé Gotinha, né? A campanha da gotinha, da gotinha. Então, a multivacinação, ela é uma campanha que a gente faz para colocar a caderneta em dia. É um apelo que a gente faz para que os pais levem as crianças ao posto de vacinação, levem a caderneta para a gente estar colocando em dia. Essa multivacinação desse ano, ela começa agora, no dia 8, né, e vai até 9 de setembro. Ela vai abranger as crianças de 0
até os adolescentes de 14 anos, 11 meses e 29 dias. Esses são para a gente colocar a caderneta em dia. Só que essa agora vem com um adereço a mais, que é a volta da introdução da poliomielite, a gotinha, que o Brasil também tinha ganhado o título de erradicação, não perdeu ainda, nem vai, se Deus quiser, né, da poliomielite, só que a gente está sofrendo um risco de introdução do vírus do poliomielite selvagem, que alguns países já apresentaram. Então, para evitar que isso aconteça, vai ter uma campanha do famoso Zé Gotinha para crianças de 1 ano a menor de 5, 4 anos, 11 meses e 29 dias. Essas crianças têm que ser levadas à unidade de saúde para tomar a gotinha no período do dia 8 de agosto até 9 de setembro. Com o dia D, no dia 20. Quando a gente fala dia D, é aquele sábado que o postinho vai ficar aberto e vai trabalhar o dia todo, sem interrupção no horário do almoço, né? E esse ano o prefeito conseguiu, tinha muito, antigamente a gente tinha, e agora a gente vai ter de novo a visita do Zé Gotinha e da Maria Gotinha. A gente vai ter uma carreata na chegada deles no dia 19, antes que antecede o dia D de vacinação. Então, assim, a gente faz um alerta aos pais, não deixam de se vacinar as suas crianças, é muito sério isso, né? Pra gente evitar que esse vírus volte a assombrar, né, a nossa população. 32815800 e você mandando perguntas, a gente passando aqui para a Flávia para esclarecer claramente para você datas de vacinação que é de interesse da população, principalmente as nossas queridas amigas donas de casa, tem criança em casa, deve se preocupar, né? Agora, você citou uma preocupação enorme, o tétano. Sim. Vamos falar sobre o tétano. Então, a gente até agora, a gente estava falando da multivacinação, colocar o calendário em dias para crianças, né? Mas isso não quer dizer que só eles têm que ter o calendário em dia. O adulto também. E a vacina antitetânica, a gente tem que ter 3 doses iniciais e depois disso a gente tem que ter um reforço de 10 em 10 anos. E muitas pessoas acabam que banalizam isso aí, não procuram as unidades para se vacinar, e isso é muito sério. Porque há anos a gente não tinha caso de tétano no município. Há mais ou menos uns 2 anos atrás a gente teve 2 casos, um com óbito e o outro a pessoa ficou bem, né, sequelada, e a vacina previne isso daí. A maioria, e os 2 casos foram em pessoas acima de 60 anos. 32815800 e a gente segue aqui na programação da Rádio Cidade falando sobre essa preocupação das nossas amigas donas de casa, mães, né, com seus filhos menores de 5 anos, recém-nascidos, e a tabela, né, de campanhas de vacinação. Tem como você passar para a gente, dar aquele giro 360 graus, falar sobre a tabela de datas de vacinação? Sim, para as mães? Vamos lá. Vamos pelo Covid, né? O Covid, ele está aberto para toda a população acima de 3 anos de idade. Como eu expliquei, as crianças de 3 a 11 anos é só na unidade de saúde do Tiradentes e os demais em todas as unidades de saúde. A 4ª dose é acima de 40 anos, até o momento, aguardando, né, chegada de nota técnica para descer. A influenza, a gente ainda tem disponível para a campanha desse ano, a vacina em todas as unidades de saúde, para a população em geral, acima de 6 meses. E iniciando agora, nesse próximo dia 8, a vacinação da poliomielite, que vai até 9 de setembro. A gente encerrou a do sarampo nesse início de junho, teve uma campanha também, mas essa já foi encerrada. Agora, a questão dos adultos, né, e da população em geral, não precisa esperar ter campanha para estar procurando a unidade de saúde e colocar seu cartão em dia, né? As unidades estão sempre disponíveis, as vacinas sempre disponíveis. Sempre que puder, dá uma passadinha, dá uma olhada, pede para as meninas olhar como que estão os cartões para deixar tudo certinho e se proteger. Tá certo. Aí você pode ligar também aqui, participar com a gente, mandando a sua mensagem, como eu frisei anteriormente, pelo nosso WhatsApp. Você que é
amiga, dona de casa, você que preocupa com o dia a dia da sua criança, quer ficar bem informado sobre datas da multivacinação, pode ligar, pode perguntar, que nós estamos aqui para responder para você, tá? Então, você que liga, 32815800, para você que também pergunta pelo nosso zap, que é o 996330983. Tem hora que dá aquele branco na gente, assim, né? A gente fala, mas vamos falar mais sobre essa multivacinação. Quais as doenças vão ser vacinadas nessa multivacinação? Então, o calendário de crianças até adolescentes de 15 anos, ele é muito amplo, né? A multivacinação oferta todas as vacinas do calendário nessa faixa etária que a criança está com a vacina atrasada ou na data de se vacinar. Entre elas tem penta, que protege contra tétano, difteria, coqueluche, febre amarela, tríplice viral, que é cachumba, sarampo, rubéola, poliomielite, que é a polio, né, que todo mundo conhece como a vacina do Zé Gotinha, como a gente falou, né, e meningite tipo C, pneumo 10, que é 10 sorotipos de pneumonia. Temos HPV para as crianças que já estão se tornando adolescentes, as meninas de 9 acima e os meninos de 11. Temos a meningite ACWY, que hoje ela faz parte do calendário nacional. Então, assim, é um calendário varicela, que é contra a varicela comum, e a gente dá o alerta que tá o caso de varicela, né, a varíola do macaco. Varíola do macaco, que é uma coisa séria. Sério. Então, assim, a gente tem a vacina ofertada de varicela para crianças até 7 anos de idade, ela se toma a partir de 1 ano e 3 meses e até 7 anos para encerrar o ciclo, com 2 doses. Então, é um calendário bem amplo, tá? E a previsão de começo? Vai ser a partir de que data que a gente começa a multivacinação? Dia 8. No próximo dia 8, isso. No dia 8 até 9 de setembro é a campanha, né, para colocar a caderneta em dia e se tomar a gotinha de 1 ano a menor de 5, com o dia D, que a gente fala que é o sábado da multivacinação, que a gente vai abrir as unidades, aí a gente vai fazer uma divulgação, manda aqui para vocês passarem para a população quais as unidades, os horários que estão funcionando no dia 20. E reprisando, né, informando que a gente teve o desfile da cidade, no qual o prefeito trouxe, né, o Zé Gotinha, a Maria Gotinha, e as crianças ficaram apaixonadas. Então, perante isso, ele fez um esforcinho e conseguiu trazer eles de volta. Eles vão estar no dia D da multivacinação. A gente vai fazer uma carreata na chegada deles no dia 19. Então, vai ter aí para a criançada tirar foto, ver o Zé Gotinha e Maria Gotinha. Beleza, nós estaremos lá fazendo cobertura desse evento. Sim, também. Eu quero só dizer para você, eu quero que você fique bem à vontade, tá? Expressar algum outro tipo de assunto aqui falando de imunização. A casa é sua. Não, tá certo. Eu acho assim que no mais a gente abordou, né, dentro de uma, assim, é muito vasto, mas a gente de uma forma mais resumida, mais enxugada, a gente abordou, né, mas eu estou à disposição, sempre tive, quem tem meu WhatsApp, minhas redes sociais sempre me pergunta, eu respondo, sabe? Estou à disposição. Se precisar, a gente vem de novo, igual eu já tive outras vezes, já falei com o Fernando várias vezes, quando precisar a gente está à disposição. Mas no mais é isso. E eu quero deixar meu apelo para a população procurar as unidades, se vacinar, colocar o caderneta em dia, manter a vacina do Covid, a da influenza, o que tiver ofertado, né? Porque você está se protegendo e protegendo a sua família, quem você ama. Para a gente não ser pego de novo de calças na mão, de, como se diz, calça curta, igual a gente foi pego nessa, né, do Covid, para a gente não deixar essas doenças entrarem de novo no nosso país, matarem mais gente, porque já basta, né? Já chega, né? Precaver tudo, né? E tudo. Prevenção é o melhor remédio. E se a pessoa ama um membro da família, protejam. Isso. Coisa mais importante. E assim, hoje em dia é muito importante. Eu sempre falo que o cartão de vacina é sua identidade vacinal. Você vai entrar numa empresa, eles vão te cobrar. Você vai fazer uma viagem internacional ou nacional mesmo, eles vão te cobrar. Então é uma identidade, ele tem que estar com você, dentro da sua carteira e sempre atualizado. Tá certo. Essa foi Flávia Rosa Tiburcio, coordenadora de imunização aqui da Terra da Mãe de Deus, nossa querida Tupaciguara.
Eu deixo aí os microfones para suas despedidas e agradecer em nome da família Cidade FM, da Eliamara, do Fernando, de mim, Danilo, também do nosso amigo João Alex, J. Carlos e a Vanessa, pela sua presença nessa data do dia 30/7/2022 aqui na cidade. Eu que agradeço, né, a oportunidade. A gente está sempre à disposição, tá? A secretária sempre à disposição, ela me ligou, me perguntou se eu poderia estar vindo. E assim, eu quero agradecer também o apoio dela, do prefeito, nessas campanhas que a gente teve, que assim, graças a Deus eu sempre tive o apoio, eu chego com um problema e falo, é assim, me passaram a nota, eles com a maior preciso, não, então pode fazer da forma que você está em mente, eles me apoiam e vamos juntos e a gente vai vencendo. Então eu quero agradecer tanto a Cidade FM como a Secretaria de Saúde, o prefeito, os meus amigos, né, de trabalho, as meninas que trabalham comigo e a população em geral. E a gente está à disposição, por que precisar. Não é a primeira que você vai fazer comigo, nem a última. Se Pode Deus ter certeza, quiser. vai ter muitas por aí. Precisando, a gente está às ordens. Tá certo. Um excelente sábado, um excelente final de semana para você. Muito obrigado. Obrigada a vocês, um abraço e fiquem todos com Deus. 32815800 e a gente continua por aqui. Rádio Cidade, você em primeiro lugar. Cidade. Muito obrigada. Sintonia total com você. Americana.